O governo municipal realiza hoje, a partir das 2 da tarde, uma audiência pública sobre o anel viário de Uberaba. O projeto prevê um trajeto de 75 quilômetros em pista dupla que ligará as rodovias BR-050, 262, MG-427, ligação 798 e Avenida Filomena Cartafina. O projeto, que já foi aprovado pelo governo federal, está orçado em aproximadamente 592 milhões de reais. Os recursos para a execução das obras ainda não foram liberados. A audiência pública será no anfiteatro do Centro Administrativo da Prefeitura, que fica no bairro Santa Marta. Bom, grandes obras e polêmicas quase na mesma proporção. Essa pode ser uma das definições do governo Anderson Adalto, que se encerra na próxima segunda-feira. Foram 8 anos de uma administração marcada pela personalidade forte do prefeito. No dia 1º de janeiro, quando o prefeito eleito Paulo Pial se sentar nesta cadeira, ele será apenas o terceiro a ocupá-la ao longo de 16 anos. Uberaba teve 2 mandatos seguidos com reeleição. Será o fim também da era Anderson Adalto. Um governo marcado por muitas polêmicas e a maioria delas está diretamente ligada à personalidade forte do homem que comandou os destinos da cidade por 8 anos. Eu acho que relativamente em vista dos outros prefeitos, das outras campanhas, a dele foi a melhor. Podemos dizer 50%, né? O projeto Água Viva não funcionou, como vimos agora semana passada. Devia ser um projeto Arca Viva, porque funcionar mesmo não funciona. Eu não tenho nada que reclamar, não. Tem que agradecer. Tem muitas coisas que ele fez que eu fiquei muito satisfeita. Tem uma coisa que nós estamos ainda em prestativa, né? Esperando que é a Água Viva, para ver se o resultado vai ser bom. Mas o restante, eu acho que ele foi médio. A dele foi a melhor. A chegada de Anderson ao poder foi histórica. Depois de 2 derrotas, uma delas bem tumultuada, venceu as eleições municipais em 2004 com uma maioria esmagadora, 67% dos votos. Assumiu a prefeitura com status de ex-presidente da Assembleia Legislativa e ex-ministro dos Transportes de Lula. A prerrogativa de portas abertas no governo federal ajudou nas urnas e, mais tarde, teria reflexos positivos na administração. Avançou com apoio do governo federal, o bom trânsito que o prefeito antes tem e teve com o governo federal, conseguiu, com bons projetos, captar recurso e Uberaba avançou. Avançou em várias áreas, que eu acho que o principal dela é na área de educação, na transformação da universidade, a Faculdade de Medicina em universidade, e também o Instituto Federal. Fomos pioneiros na assinatura do programa Minha Casa Minha Vida, fomos pioneiros na entrega do Minha Casa Minha Vida. Então, assim, acho que o Uberaba construiu aí cerca de 12 mil unidades habitacionais. Então, assim, a construção civil contribuiu muito. E a ajuda do Poder Municipal, através do governo do Anderson, nos deu aí o time para que a construção civil pudesse crescer muito. Mas os quase 2 anos no comando do Ministério também renderia um escândalo que acompanhou Anderson até o final do governo, o mensalão. Já como prefeito, nos depoimentos na CPI do Congresso, ele admitiu a prática de Caixa 2 durante as campanhas eleitorais. Eu sei que eu poderia muito bem ter resolvido meus problemas de campanha com os fornecedores do Ministério do Transportes. É claro que eu sabia disso no momento. Eu sabia disso. Eu sabia disso. Eu sabia que eu poderia. Mas eu não fiz. O processo se arrastou e só agora, este ano, foi concluído. Anderson se manteve confiante durante todo o tempo na absolvição. E foi o que aconteceu. Apesar do rigor do Supremo Tribunal Federal com o caso, se livrou de todas as acusações. Mas o mensalão foi apenas uma das polêmicas da era Anderson. Durante os 8 anos de governo, foram muitos os embates com adversários políticos. E a forma de defender seus posicionamentos causaram também desavenças com comerciantes, empresários, eleitores, servidores e até fiéis escudeiros. A primeira grande baixa do governo foi do então vice-prefeito no primeiro mandato, José Elias Miziara. O motivo? Divergências políticas. Nós tivemos algum
alguma divergência de opiniões, não que houvéssemos desentendimentos. Eu e o Anderson estamos caminhando juntos há vários anos e o projeto é muito grande. Na transição do primeiro para o segundo mandato, saiu Ricardo Saldi, que era considerado por muitos um potencial sucessor. Mais tarde viria o rompimento mais inesperado, João Franco, o braço direito de Anderson quando foi presidente da Assembleia e que chegou a ter status de supersecretário. Os motivos até hoje não são bem claros. E para fechar, Paulo Pial, o adversário que virou aliado e voltou para a condição de oponente durante as últimas eleições. Os rachas políticos deixaram Anderson praticamente sozinho no processo. Ainda assim, mais uma vez, insistiu e sustentou a candidatura de Rodrigo Matheus até onde foi possível. Terminou apoiando o PT, mas não conseguiu fazer o sucessor. Longe disso, para muitos, foi a grande derrota nas urnas. A avaliação em números reais, no papel, ela é muito negativa para o Uberaba. O Uberaba, na sua movimentação econômica em relação ao ICMS, ela cresceu 63%. E os maiores municípios cresceram 132%. O Uberaba cresceu, mas cresceu a metade dos maiores municípios. Isso é muito ruim. Os desafios continuam na área da saúde. Em março deste ano, imagens de um cinegrafista amador mostraram o sofrimento na espera nas unidades de pronto atendimento. Uma nova UPA foi inaugurada, outra fechou as portas. O tão esperado hospital regional começou a sair do papel, com a promessa de que estaria funcionando até o fim do ano. Não será cumprida. No quesito mobilidade urbana, o projeto para a construção de um corredor ligando terminais de leste a oeste na Leopoldino de Oliveira foi aprovado no PAC 2. Recursos de 41 milhões de reais. 12 estações estão sendo instaladas na avenida e os terminais ainda estão em fase de fundação, enquanto o prazo para estarem funcionando era a primeira quinzena de dezembro. Tá terrível, nem complicado não é. Tá difícil. Acaba enrolando a gente que depende de ônibus e um transtorno maior. Mas não há como não reconhecer os pontos positivos da era Anderson. No primeiro mandato, a cidade voltou a assumir a posição de liderança regional. A diversificação da economia rapidamente trouxe o desenvolvimento, mais emprego e mais renda para a população. Em 2004, o PIB, a soma de toda a riqueza produzida na cidade, era de 4,1 bilhões de reais. A expectativa é fechar este ano de 2012 com índice acima de 7 bilhões. A arrecadação de impostos cresceu 7 vezes nos últimos 4 anos e a renda per capita passou de R$ 900 em 2000 para R$ 1.300 em 2012. Uberaba mais ou menos acompanhou esse cenário nacional de crescimento da economia e de pujança, né, de crescimento em todos os setores. Então aqui não foi diferente. E Uberaba também, como cidade polo, que engloba uma região de muitas cidades que dependem dos serviços, do comércio, da indústria uberabense, fez com que Uberaba crescesse. Na educação, o município tem conseguido bons índices no IDEB, o índice que mede o desenvolvimento nas escolas. Nas séries iniciais, a cidade registrou nota 4,1 em 10 pontos no ano de 2005. A última nota de 2011 foi 5,1, margem considerada estável. O crescimento foi registrado também nas séries finais, de 3,4 para 4,8. A cidade também se transformou em um canteiro de obras, algumas delas grandiosas e ousadas. A unidade de fertilizantes nitrogenados da Petrobras foi uma conquista disputada entre municípios do Brasil inteiro. O maior desafio foi o projeto Água Viva, uma tentativa de acabar com as enchentes. Se o projeto vai dar certo, só o tempo vai dizer.
Por enquanto, é um dos legados de Anderson Adalto para a próxima administração. E é o prefeito Anderson Adalto que nós estamos recebendo aqui no estúdio. Boa tarde, prefeito. Ele acompanhou a reportagem conosco e comenta depois do intervalo. Então não saia daí, nós voltamos já.